Programa não recomendado para menores de 10 anos. Esse é o programa para ser feliz, chegando até você, querido filho, querida filha, nesse momento tão especial, no qual a gente constrói essa interação. Nós estamos juntos, nós paramos para ouvir a palavra de Deus, para nos deixar tocar, para nos deixar edificar por Ele. Tenha certeza, filho, filha, Deus vai falar com você. Deus quer falar com você, Ele quer edificar o seu coração, quer abençoar você, a sua história, o seu coração, tá certo? Você não está só nas suas batalhas, nas suas lutas. Existe um Deus que te ama e que tem o melhor para você. Quero convidar você que está acompanhando pela TV, se possível, liga também ao mesmo tempo, acessa aí o canal da TV Canção Nova no YouTube, deixa lá ligado para a gente saber que você está aqui também. Mesmo acompanhando pela TV, se tem o celular, o tablet, o computador, acessa lá a TV Canção Nova no YouTube, deixa também o canal da TV Canção Nova no YouTube, está transmitindo sempre a programação aqui da TV, deixa lá ligadinho, não é? Para que mais pessoas também, para que nós, saibamos que você está aqui com a gente também. A internet nos dá essa possibilidade, tá certo? E olha só, o programa de hoje tem como tema a seguinte coisa: como lidar com os ciúmes. Como lidar com o ciúme? Você é uma pessoa ciumenta? Você é uma pessoa que é apegado, apegada, que tem aquele ciúme bravo, doentio? Você consegue dar liberdade aos outros nos seus relacionamentos? Ou você acaba sendo possessivo, controlador, controladora? O padre está aqui hoje para responder suas mensagens via WhatsApp, Twitter, Facebook. Daqui a pouquinho, vou fazer uma breve reflexão, já vou começar a responder as mensagens, tá? Eu quero que você responda isso hoje. Como lidar com ciúme? Se você é uma pessoa ciumenta ou não. E olha, eu fiz também hoje à tarde uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, @padreadrianozandoná. Lá no Story você vai ver a caixinha de pergunta que o padre fez, né? Essa caixinha de pergunta vai te dar a possibilidade de você responder a essa pergunta, essa enquete. Eu vou daqui a pouquinho responder a mensagens que chegaram lá no meu Instagram, respondendo essa pergunta. Eu sei que às vezes é difícil assumir, né? Mas veja bem, o melhor é assumir, tá? Porque quem não assume que tem ciúme, não trabalha, não cresce, não amadurece. Fica refém dos gatilhos provocados pelo ciúme, que muitas vezes tem a sua raiz no orgulho, na vaidade, né? A pessoa tem orgulho de assumir que tem ciúme, porque parece que ela está se rebaixando quando reconhece que tem ciúmes. Mas veja bem, é na humildade do reconhecer nossa fragilidade que Deus nos dá a graça de superá-la. Sendo humilde, recebemos a graça de Deus. Quero acolher com muito carinho aqui a minha equipe, os nossos cinegrafistas, uma boa noite. Ana Maria, nossa produtora, também a Gabriele na direção, todos que nos bastidores fazem muito bem acontecer esse programa. Deus abençoe a todos. E também quero convidar você a convidar outras pessoas para acompanhar o programa. Se você está vendo a live pelo Instagram, vai lá no aviãozinho, compartilha o link dessa live com todos os seus contatos aí no Instagram, para que mais pessoas recebam também esse conteúdo. E é um tema muito complexo, o padre vai tentar abordá-lo de maneira mais ampla, mas já adianto que eu não vou esgotar esse tema, né? Que é o tema do ciúme, mas com certeza, dos ciúmes, mas com certeza eu vou trazer luzes aí para iluminar você. Boa noite, Juliana Moraes. Boa noite, padre. Deus abençoe, Ju. Amém. Olha, eu não vou pedir uma confissão em rede nacional, não, mas você é uma pessoa ciumenta ou não? De 0 a 10. Algo me dizia que o senhor não me perguntar isso. Exposição em rede nacional, né? Padre, assim, eu vou falar a nível de amizade. Claro, tá? claro. Não me considero uma pessoa ciumenta a nível de amizade, assim, até porque eu tenho necessidade de espaço, assim. Sim. Eu não gosto de me sentir sufocada. Sim, sim. Eu não gosto de me sentir, não gosto de amizades pegajosas. Eu tenho a necessidade dessa distância saudável, Sim. sabe? Então, assim, não me considero uma pessoa ciumenta no que diz respeito a amizades. Que bom, maravilha. Não vou te perguntar mais, a exposição por aqui tá bom. Depois ela vai jogar o microfone dela na testa do padre aqui no intervalo, né? Tá certo, Gil, obrigado, querida. Deus abençoe. Então veja bem, eu vou ser honesto com você. Foi difícil encontrar um versículo bíblico
para fundamentar a realidade do ciúme, porque ela é um pouco existencial, mas relacional e também interna, intrínseca, né? É difícil às vezes fundamentar. Mas eu encontrei um versículo que eu quero citá-lo, que ele fala de alguma forma do ciúme. Mas veja bem, é importante entender, querido filho, querida filha, que existe uma forma assim branda de ciúme que não é nem ruim, né? É um zelo, né? É um zelo que se há, por exemplo, numa relação, um cuidado. Tanto que a Bíblia muitas vezes traduziu a palavra zelo por ciúme, né? Por exemplo, eu sou um Deus ciumento, algumas traduções trazem, lá do livro do Êxodo, Deus dizendo, eu sou um Deus ciumento. Mas outras traduções da Bíblia optam por traduzir como eu sou um Deus zeloso, né? Aquela passagem do Antigo Testamento que Jesus disse, né? O zelo pela tua casa me consome. Algumas traduções da Bíblia traduziram como ciúme pela sua casa. Para dizer, no espanhol, por exemplo, a palavra ciumento é celoso, né? Para dizer que existe um tipo que a gente às vezes pode chamar de ciúme, que é um cuidado, né? Uma forma branda, um zelo ali para com a outra pessoa, que pode ser até interessante, pode ser até saudável. Mas o problema é quando o ciúme começa a ser patológico, né? Uma necessidade de controle, é muito complexo. E a passagem que eu quero ler está em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, que diz o seguinte: coloque-me como um selo sobre o teu coração, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é inflexível como uma sepultura. Veja bem, essa passagem, ela está dentro de um contexto, né? Está falando ali de uma entrega, tal, mas a escolha dessa tradução, que não é uma tradução comum, tradução da CNBB, por exemplo, ela traz a palavra para o amor, né? É tão forte quanto a morte, mas o ciúme, né? Esse amor que se torna ciúme, ele é inflexível como uma sepultura. Se você pegar essa passagem em uma outra tradução da Bíblia, talvez não sejam essas palavras que o tradutor escolheu para utilizar. Mas eu peguei justamente essa tradução por gostar dessa percepção. Porque o autor sagrado, aqui no livro dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, ele está dizendo que o ciúme, veja bem, ele é tão forte, é tão inflexível, como a sepultura, né? E veja bem, como eu disse, existe um ciúme brando, um ciúme que pode ser zelo, pode ser cuidado, mas o ciúme, quando ele se torna patológico, ele passa do limite, ele faz muito mal para a relação. Ele faz muito mal para a pessoa que o sente, e ele faz muito mal para a pessoa que é alvo desse ciúme, né? Porque o ciúme, ele não é amor. Vamos tirar esse mito, desconstruir esse mito. O ciúme não é uma forma de amar. O ciúme é tentativa de controle. É diferente. Quem ama, cuida. Quem ama, liberta o outro, permite que o outro seja ele mesmo num relacionamento. Mas o ciúme é uma tentativa de domínio, de controle. E quando você lê, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, no número 203, que fala da identidade da pessoa, Deus revelou o seu nome, revelou a sua identidade, e cada pessoa, diz o catecismo ali, é chamada pelo próprio nome e recebe de Deus uma dignidade, intransferível, né? E precisa ser respeitada na sua individualidade, porque cada pessoa é sagrada, e um ser humano, filho, filha, não foi feito para ser escravo do outro, não foi feito para ser dominado pelo outro. O ciúme é tentativa de domínio, é tentativa de controle e não expressão de amor. Mas eu digo para você que talvez é uma pessoa ciumenta, né? Não desanima, não fica triste, não se culpa. Procure entender de onde vem esse ciúme. Você sabia que na grande maioria das vezes, o ciúme, ele nasce de problemas com a própria autoestima. Com a autoestima, né? Porque a autoestima já é própria. Me perdoe a redundância. Problemas de autoestima. Porque o problema de autoestima é um impeditivo para que a pessoa se ame, se aprecie. E uma pessoa que não gosta de si mesma, dificilmente vai acreditar que alguém possa gostar dela, que alguém a possa amar, né? Ela tem um problema com a autoestima. Ela tem um problema de não se sentir capaz de ser amada, de não se sentir bom o bastante para ser amado livremente por alguém. Então, por se sentir tão ruim, tão inadequado, tão feio, tão cheio de imperfeições, inconscientemente essa pessoa, por problemas com ela mesma, ela projeta para o outro, né?
Não, eu não sou digna de ser amada, padre, eu não sou digno de ser amado, então o outro deve estar me traindo. Às vezes nasce num problema de autoestima. Por isso que a gente tem que identificar quem nós somos diante de Deus, fortalecer diante dele a nossa identidade de filhos e filhas amados, amadas, assumir o amor dele, viver um processo de cura interior, redescobrindo a nossa dignidade de filho e de filha, assumindo isso, restaurando a percepção do nosso valor em Deus. Porque senão muitas vezes essa insegurança faz com que nós sejamos ciumentos, dominadores. Mas também em contrapartida, muitas vezes o ciúme nasce da história de vida da gente. Esses dias eu ouvi um homem partilhando, né? Tocou muito. É bom a gente ouvir a história das pessoas. É tão bom quando você tem a oportunidade de ir à família de um amigo, né? Ir à cidade do amigo, conhecer quem é aquela pessoa por trás, além do que ela faz, né? Isso é tão bom. E esse homem dizia, eu via que ele era um pouquinho ciumento assim. Pouquinho não, ele era neurótico, tadinho. Por exemplo, ia na festa com a esposa ia ao banheiro, ele falava, não, tá demorando demais, tem um homem lá no banheiro com ela. Aí ele ia, a hora que ela saía do banheiro, ele tentava ver se tinha alguém. Entrava no banheiro, às vezes das mulheres, não tinha ninguém. Só que via uma janela aberta, não, ele deve ter saído por aquela janelinha. Neurótico, tem gente que é neurótico. Por exemplo, ele liga, se a pessoa não atende, a pessoa pode estar numa reunião de trabalho, a pessoa surta e liga 20 vezes. Se a pessoa não responde na hora, o ciúme é tão grande, o desequilíbrio, que ele briga, nossa, é uma confusão. Estou aqui na reunião de trabalho, então tira uma foto aí e manda para mim. A esposa às vezes fala, o esposo às vezes fala, né? Por ciúme. É o ciúme excessivo, gente, isso destrói. Mas esse homem que tinha esse ciúme, voltando ao assunto, que eu falei do conhecer a história, né? Depois ele partilhou que ele, a mãe se separou do pai, porque traiu o pai. E ele foi morar com o pai, com a mãe e com o amante, que se tornou marido depois, né? Esse companheiro ali. Aí, na relação, depois ele morando com a mãe, com um homem, através do qual a mãe traiu o pai, esse homem traiu a mãe e foi embora. Aí a mãe ficou sozinha e ele foi morar com o pai. Aí ele se apegou muito à madrasta, né? Só que o pai traiu a madrasta e foi morar com outra mulher. E ele, graças a Deus, teve um encontro com Jesus, cresceu bem, casou, era um homem honrado, a mulher também muito boa, né? Ambos cristãos, praticantes, né? Mas ele tinha todo esse histórico na mente dele. É como se a história dele dissesse para ele, olha, em mulher você não confia. Ou, ao contrário, né? Em homem você não confia, se fosse a esposa. Então, ele trouxe esse arquétipo inconsciente, essa percepção das coisas, né? Que era deturpada, mas que tinha fundamento na própria história dele. E como ele fez essa bendita sofrer, a esposa, né? Porque desconfiava da sombra. E como ele sofreu, porque a pessoa ciumenta, gente, ela não tem paz. O ciúme, como nós lemos aqui no Cântico dos Cânticos, é inflexível como a sepultura, né? A pessoa não tem paz. Talvez hoje você não tenha paz porque você é ciumento. Você não sabe partilhar os seus amigos. Você não sabe deixar a sua esposa ter vida, ter amigas, visitar a mãe. Tem gente que é tão doente que tem ciúme da esposa com a própria mãe, que tem ciúme do esposo com o próprio pai. Veja bem, isso é imaturidade. É a família dele. Se você casa com alguém para tirar ele do convívio com o pai e com a mãe dele, você está criando um grande desserviço. Claro, se há excesso, se há apego, vá conversando, vá dizendo, mas não queira afastá-lo dos próprios pais. Isso não é cristão, isso não é humano, isso não é honesto. Isso é um desserviço à relação de vocês. Mas tem gente que é assim, tem ciúme do marido com a mãe, tem ciúme do marido com o próprio irmão, né? Olha, se você, para se sentir amada pelo seu marido, tem que excluir da vida dele todos os relacionamentos especiais para ele, sobretudo de família, veja bem, tem algum problema com você, e você é muito imaturo. Não, está errado. Ai, padre, eu sou assim, então muda em nome de Jesus. Procura trabalhar a sua personalidade, procura crescer, procura aprender, filho. Não dá para viver assim. Essa relação é patológica, é doentia, sabe? Mas às vezes a gente tem tanto ciúme. Esse ciúme que eu li aqui no Cântico dos Cânticos, inflexível como a sepultura. A gente quer as pessoas para a gente. Eu compartilho do mesmo sentimento que a Ju trazia aqui no início. Eu tenho muita dificuldade com pessoas
me perdoe o termo, né? Grudentas, né? Muito pegajosas. Eu não gosto de relacionamento assim, eu não consigo. E às vezes pessoas, com todo respeito, mas começam a conversar com você até pela internet, né? Depois começa a exigir de você uma atenção. Esses dias eu disse para uma pessoa, a pessoa estava exigindo de mim uma atenção, eu falei, olha, eu não consigo dar essa atenção nem para minha mãe. Você quer que eu pare? É como se nós não estivéssemos fazendo nada na vida, né? Mas é o ciúme, é o apego, por quê? Porque a pessoa tem um buraco dentro dela, e ao invés dela entender que esse buraco, esse vazio, essa carência só poderia ser preenchido por Deus, ela erra o foco e quer colocar uma criatura no lugar do Criador. Como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, todas as vezes que nós colocamos a criatura no lugar do Criador, a nossa vida entra numa desordem ontológica. O que isso quer dizer, ontológico? O nosso ser se desestrutura, porque nós fomos criados por Deus e para Deus, para Ele estar no centro, sabe? E esse colocar a criatura no lugar do Criador é uma idolatria. É uma idolatria. Mas quanta gente que é assim. Ela precisa de alguém para idolatrar, alguém para possuir. E olha, posse não é amor. Esse ciúme seu, ele pode ter nascido numa ferida interior, no problema de autoestima, mas não é a vontade de Deus e não é o que Deus quer para o seu relacionamento. Busque cura interior, busque rezar mais, permanecer mais diante do Santíssimo Sacramento, para que Deus vá curando o que está na raiz desse ciúme, que talvez nem você saiba. Mas Deus não te criou assim. Isso é fruto de um desencontro na sua história. E veja bem, o ciúme, ele faz a gente entender que o outro é nosso. Ninguém é seu, tá? Ninguém, a sua esposa não é tua. Ela é de Deus e você tem que respeitar a individualidade dela, a liberdade, a identidade. Como eu citei aqui o Catecismo número 203, ainda há pouco, né? Ela tem direito de expressar-se como um indivíduo, um ser humano, um filho de Deus amado, sem ser sufocado. O outro não é nosso, mas quando a gente é ciumento, filho ou filha, a gente começa a se tornar muito espaçoso na relação, né? Você conhece alguém muito espaçoso na relação? Ele vai cercando a pessoa de tantas formas, e às vezes essa dominação emocional, ela não é nem sempre agressiva, tá? Às vezes o outro não é agressivo, mas ele vai cercando você, ele vai descobrindo tudo que você gosta, ele te dá tudo que você gosta. Aí ele lembra da sua data de aniversário, ele lembra de quando nasceu o seu primeiro cachorro, aí ele lembra de quando você, aniversário de dias de namoro, às vezes não no relacionamento só de namoro, mas na amizade, aniversário disso, aniversário daquilo, e presente, o chocolate que você gosta, e a viagem que você gosta. Ele vai criando um clima que ele te prende e você deixa de ser você. Mas veja bem, ninguém aguenta viver isso por muito tempo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas o ciúme, ele vai fazendo a gente assumir na vida do outro um espaço que não é nosso. Porque veja bem, existe um espaço dentro do outro que é só do outro, não é teu. Não é teu. E existe um espaço dentro do outro que é só de Deus. Não pode ser teu nem meu, que é a primazia. Mas muitas vezes a gente estraga a nossa relação pelo excesso desequilibrado de presença, sabe? Não é o que Deus quer. Então é preciso entender, o outro não é meu. E relacionamento não acontece pelo controle. Você não vai controlar. Você não vai controlar o outro, porque ele não te pertence. E relacionamento, ele tem a ver com fé, ele não tem a ver com certeza, tá? Eu quero ter certeza que ele não vai me trair. Eu quero ter certeza que vai dar tudo certo. Talvez até você foi traída, já traído, por isso que o ciúme está aí. Mas relacionamento não tem a ver com certezas. A vida não é sobre certezas, porque você não controla. Se o teu marido quiser te trair, você pode estar 25 horas por dia com ele, que ele vai arranjar um jeito de te trair. Tem que cuidar sim, mas tem que ter um mínimo de confiança, um mínimo de liberdade no relacionamento, né? Claro, talvez você casou com traste mesmo, sem caráter, mas mesmo assim você não vai poder controlá-lo, tá? Me perdoe a honestidade do termo aqui, né? Você não vai conseguir controlá-lo, não dá para ter certezas. É viver na fé, no sentido de que fé em Deus, mas também deixando a vida acontecer, né? Outra coisa também, muitas vezes a gente vive o ciúme porque a gente não entendeu quem nós somos e o que Deus tem para nós. Quem não entendeu, não descobriu o próprio plano de Deus para si mesmo, para si mesma.
quem não descobriu a vontade de Deus, quem não se descobriu em Cristo, vai estar sempre buscando no outro aquilo que não encontrou em si. Por isso que Santo Agostinho dizia: tarde te amei. Esse poema tão citado e tão belíssimo do livro Confissões, né? Dos livros mais lindos que eu já li de filosofia, de literatura, de espiritualidade. Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Eu procurava fora, mas você estava dentro de mim. A pessoa que não encontrou-se com Deus e não encontrou Deus em si, dentro de si, ele vai viver a vida toda buscando Deus em outros e não vai encontrá-lo em si. Não é que nós vamos adorar nós mesmos, claro, a gente sai de nós saímos de nós mesmos para o encontro de Deus, obviamente, nos sacramentos, na oração. Mas o que Santo Agostinho está dizendo é que o que ele sempre procurou em outras pessoas, em criaturas, ele descobriu em si à medida que ele se entregou a esse amor infinito, eterno, incondicional de Deus. Sabe? Talvez você está buscando no outro que só Deus pode te dar. Só Deus pode preencher esse vazio. E veja bem, independente do que tenha gerado o ciúme em você, a sua história de vida, a sua baixa autoestima, as feridas do seu passado, as traições precedentes, eu não sei o que gerou, mas o que eu sei é que Deus pode curar você. Você mesmo. Você mesma, filho, filha. Deus pode te curar. Ele pode levantar você dessa queda, desse estado de desequilíbrio emocional, porque o ciúme te insere, me insere, nos insere num estado de desequilíbrio emocional. A gente se desequilibra, a gente perde a noção do certo e do errado, sabe? Mas Deus pode curar o teu coração. Ele pode restaurar você que está nesse estado de desequilíbrio por causa do ciúme. Ele pode te equilibrar, porque muitas vezes, gente, nosso equilíbrio emocional, na grande maioria das vezes, só Deus vai dar. Por isso que a gente tem que rezar todo dia. Porque à medida que você reza, Deus tira algo seu e coloca algo dele. Tira o seu desequilíbrio, o seu medo, o seu descontrole e coloca a presença dele, a paz dele, o espírito dele. Tá certo? É sobre isso o nosso tema de hoje, sobre esse assunto. Então eu quero convidar você já, filho amado, filha querida, a mandar sua mensagem para nós. Via WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela, se não já vai aparecer. Via Instagram, Facebook, Twitter, envia sua mensagem. Eu quero te perguntar aqui, que você responda essa pergunta na mensagem. Como você lida com o ciúme? Você é uma pessoa ciumenta? Escreve aqui, sobretudo no WhatsApp. Mas olha, eu também fiz uma caixa de perguntas no meu Instagram, @Padre Adriano Zandoná. Corre lá, eu já vou responder algumas perguntas que chegaram, na verdade muitas. E à medida que a sua for chegando, eu vou tentando responder também. Mas quem faz esse programa é você. A interatividade é você que dá a pauta aqui para nós, tá? E olha, saiba que sempre, filho amado, filha querida, a oração, o contato com Deus nos ajuda a administrarmos melhor as nossas emoções, os nossos desequilíbrios e a lidarmos melhor com o ciúme, tá certo? Então vamos lá. Olha, já estou aqui com a caixinha de perguntas aqui no meu Instagram. Padre, eu perguntei aqui no Instagram, né? Você é uma pessoa ciumenta? Aí a pessoa respondeu: sim, muito. Principalmente com meus pais. E esse sentimento me faz muito mal. Como lidar com isso, padre? O padre já falou um pouquinho aqui, é a Rosângela, não vou dizer o sobrenome, né? Porque talvez ela não quer que eu fale. Rosângela, como o padre já disse, existem muitas coisas que ajudam, né? Estou chutando aqui a cadeira. Existem muitas coisas que ajudam. Mas dentre elas é o seu encontro com Deus, a sua vida de oração, o racionalizar também, porque às vezes esses estímulos, eles são irracionais, você não entende por que eles estão aí, por que eles estão acontecendo. Mas à medida que você os racionaliza, ou seja, você toma consciência sobre deles, né? Você já vai entendendo o que acontece, como está acontecendo e vai tentando reunir energias aí para lidar melhor com a realidade. Olha só, a Darley está dizendo: padre, em algumas situações, aqui na caixinha de perguntas do Instagram, em algumas situações sim, padre, sou muito ciumenta, mas tenho aprendido a controlar. Que legal, Darley, gostei. Vamos ver agora, a Sandra está dizendo: padre, mas o meu esposo, eu sinto muito ciúme, mas o meu esposo não sente ciúmes de mim. Será que isso é falta de amor? A Sandra está perguntando. Olha,
é difícil, porque eu não estou conversando com vocês olho no olho, né? Às vezes é difícil entender o que está acontecendo. Pode sim essa falta de zelo representar um desinteresse com você? Pode sim, pode ser, pode representar que talvez haja uma traição aí, pode representar, mas talvez é a personalidade dele. Tem pessoas que não são ciumentas. Eu, por exemplo, não me considero uma pessoa ciumenta, não me considero mesmo. Eu digo com fundamentos de coisas que eu fui estudando sobre isso, né? Do ponto de vista da psicologia e tantas áreas, e percebendo que eu não tinha alguns elementos que geralmente pessoas ciumentas têm. Mas não é por isso que eu não ame, né? É porque eu sou uma pessoa um pouco mais racional. Então, eu estou dando o meu exemplo, né, para exemplificar, porque você está falando do seu marido, que é um outro homem. Mas você tem que observar, ele é assim? Ele sempre agiu assim? É o temperamento dele? Ou será que de fato é um desinteresse, né? Mas se o seu ciúme é patológico e o dele é mínimo, sinal que o problema não está nele, está em você, né? Então tem que observar também, tá certo? Gente, brevíssimo intervalo, não sai daí e já vai mandando sua mensagem, Facebook, Twitter, Instagram, que o padre vai responder nesse segundo bloco. E olha, hoje não tem música, que o padre está com a voz muito ruim, garganta, muita dor na garganta, mas normal, tomando água e logo logo a gente melhora, mas hoje a gente vai ficar só com a nossa partilha aqui, tá bom? Rapidinho estamos de volta no programa Para Ser Feliz. De volta aqui com o programa Para Ser Feliz. Hoje o tema é esse: como lidar com ciúmes? Você é uma pessoa ciumenta? Sim ou não? Responde aqui para nós. Está aparecendo aí na sua tela. Se não, já vai aparecer. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, tá bom? E olha, eu sempre gosto de, no começo do segundo bloco, falar das cartinhas, mas vou confessar publicamente. Hoje eu esqueci de pegar as cartinhas que chegaram. Mas a Ju está vindo aqui agora para partilhar sobre a cartinha. Mas eu falei, Ju, vem aqui para você nos apresentar um livro hoje muito especial. Ju, boa noite novamente. Que livro você tem em mãos, que você quer dizer para as pessoas que estão em casa, sobre o que é esse livro e onde encontrar? Sim, como esse final de semana nós temos o encontro das mães que oram pelos filhos, né? Então nós temos aqui o livro, Penitência, um Caminho de Conversão, da Ângela Ábido, que ela é a fundadora deste movimento. Embora estejamos no tempo pascal, né, padre? Mas a penitência é sempre uma graça que nós vivemos na igreja, justamente para vivermos esse movimento de transformação. E eu achei interessante, porque enquanto eu lia um pouco a respeito do livro, elas têm um tripé, as mães que oram pelos filhos, que é a humildade, a obediência e a unidade. Sim. Que é o jeito que elas têm de ser igreja. Achei interessante. Muito e aí a inspiração desse livro, justamente dentro dessa perspectiva, de nutrir aquilo que é a proposta de espiritualidade que elas vivem, as mães que oram pelos filhos. Com certeza é uma ótima sugestão, Ju, para mães, né? Que estão rezando pelos seus filhos, talvez tantas situações a gente ouve, né, nas missões, em tantos lugares, mães lutando por filhos nas drogas. É uma proposta muito boa para você, mãe, mas para qualquer pessoa, óbvio, mas eu quero falar para você, mãe, de fato, se colocar em oração na batalha pela restauração da sua família, pela restauração dos seus filhos. E Ju, onde encontrar esse livro? Nós temos esse livro na loja, Isso. Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, mas também na nossa loja virtual. loja.cançãonova.com. Isso. Ju, muito obrigado por esse livro. Eu vou pedir agora para toda semana a Ju ler os livros todos. Vai ser difícil, hein? Um livro por semana. Para falar aqui para nós. Obrigado, querida. Deus abençoe. Tem aqui também os meus livros, eu gosto sempre de mostrar aqui também, aqui na frente do padre. Os meninos já vão mostrar, os nossos cinegrafistas. O livro Curar-se para Ser Feliz, um livro profundo de cura interior. Também o livro 7 Passos para Restaurar a Sua Família. Um livro pequeno, mas muito especial também, os 7 Passos para Restaurar a Sua Família. Você os encontra, de igual modo, no loja.cançãonova.com. Eu quero pedir, por gentileza, para você não desistir de enviar a sua carta. Semana que vem, o padre lembra de trazer as cartas e mandar um abraço para quem enviou. Então, veja bem, prosseguindo. Antes ainda de prosseguir a resposta aqui, tem muita gente mandando mensagem. Esse tema do ciúme está fazendo muita gente sofrer, né? Por isso que as pessoas estão mandando mensagens, estão se interessando, porque a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. A gente não tem que ser escravo daquilo que nos faz mal, né, gente? Dá para viver melhor, dá para aprender a lidar, né? Mas antes disso, eu quero agradecer você que é sócio evangelizador da Canção Nova, que contribui com essa obra de Deus fantástica, que evangeliza, que fala de Deus 24 horas por dia, através dos meios de comunicação, sem propagandas comerciais. Obrigado. E você
que não conhece ainda, mas à medida que você for conhecendo a Canção Nova, você vai ver que o nosso trabalho é sério. Temos obras sociais, temos uma evangelização constante. Com certeza você vai querer fazer parte dessa família. E para você que já chegou nesse nível, quero convidar, se associe, se torne um sócio, contribuindo mensalmente com aquilo que você puder, acessando agora clube.cançãonova.com. Torne-se um sócio dessa obra de Deus, contribua. Você pode também fazer a sua contribuição via Pix, pix.doação@cançãonova.com é a nossa chave, é um e-mail, né? pix.doação@cançãonova.com, só confirmar lá o beneficiário Rádio Canção Nova, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado. Então vamos lá, olha só, a caixinha de pergunta aqui está bombando. Graças a Deus. Mas eu já quero pedir uma pergunta via WhatsApp, está ali nosso plasma. O padre já vai para lá para receber a pergunta via WhatsApp. Foi eu falar do plasma, ele desligou, olha só. Voltou. Vamos lá então, estou caminhando para ver a primeira mensagem aqui. Olha, está com um probleminha, viu? A equipe da produção, ele está sumindo um pouquinho, mas vamos lá. Boa noite, Padre Adriano, sou Renata Cristiane Mendes de Ribeirão Grande. Eu era possessiva e ciumenta quando me casei. Tinha ciúmes de tudo. Vivia brigando com meu esposo, mas hoje amadureci. Hoje, graças a Deus, não tenho ciúmes. Vivemos um casamento abençoado. Amo assistir a Canção Nova e o seu programa. Um abraço, padre. Obrigado, Renata. Segura só um pouquinho aqui, a outra mensagem eu já leio. Obrigado, Renata. Renata, você falou uma coisa muito bonita. Que no começo da sua relação, você tinha ciúme, você sentia uns ciúmes ali, mas também era fruto da sua falta de amadurecimento, como você mesmo disse, né? Porque o adolescente se relacionando é natural, né? Que ele sinta um pouquinho de ciúme. Por quê? Porque ele não sabe ainda se relacionar, ele está se descobrindo, não é verdade? Ele está aprendendo a lidar com ele mesmo, com a carência no coração, mas depois que a pessoa amadurece, se pressupõe que ela aprenda a lidar melhor com esses estímulos, com os desequilíbrios, com as carências, né? Então, muitas vezes também, as pessoas são ciumentas por imaturidade, porque a idade chega, mas a maturidade não. Ela tem 30, tem 40, mas continua com as emoções, a percepção emocional da vida, dos relacionamentos de um adolescente. Continua adolescente nas emoções, nos afetos. E por isso não consegue ser madura o suficiente para amar com liberdade, para não sufocar os outros. Então é importante cultivar isso, relacionando-se, amadurecendo emocionalmente, buscando cura interior e também amadurecendo, né? Deixando de ser molecão, molecona, deixando de ser criança, adolescente na relação. A gente vai também aprendendo a confiar e aprendendo a entender que as coisas não são do jeito que a gente quer sempre, que a gente não controla as pessoas, enfim. Olha, vou continuar aqui que já eu respondo outra via WhatsApp. Esconda essa mensagem aí, Gabi, enquanto isso, que eu vou responder uma aqui que chegou na minha caixinha de pergunta no Instagram. A Aline dizendo, não vou dizer o sobrenome, né, porque tem muitas Alines por aí. Padre, cheguei a uma conclusão difícil, de que eu sou controladora. Que difícil admitir, padre. Filha, mas que bênção, viu? É difícil admitir, mas eu fico tão feliz por seu passo de maturidade. Porque veja bem, o inimigo não conhecido, não reconhecido, não identificado, ele não vai ser vencido. Se você não identifica o seu inimigo, você não o vence. Sabe? Então é preciso reconhecer. Eu sou dominador. Eu sou ciumento, eu tenho essa dificuldade. Por quê? Porque reconhecendo esse movimento interior vai fazer você se policiar mais. Vai fazer você ter a humildade de reconhecer, nossa, pelo meu ciúme eu estou criando coisa onde não tem. Pelo meu ciúme eu estou vendo coisas que não existem. Está entendendo? É um passo de humildade, de maturidade e de crescimento. Tá bom? Mais uma aqui, ainda pela caixa de perguntas no Instagram. Padre, minha mãe e o meu esposo têm uma ótima relação, mas a minha sogra tem ciúme deles. Olha só que triste, né? Porque o esposo tem um bom relacionamento com a sogra dele, né? Mas a mãe dele tem ciúme. É uma senhora, eu pressuponho, né? A mãe dele, porque se você já é uma adulta aqui, pelo que eu estou vendo, e ele é casado, a mãe dele é uma senhora, mas é uma senhora imatura, né? Uma senhora com os afetos de adolescente.
E por que ela tem ciúme? Porque talvez ela deixou a desejar como mãe, não sei, né? Ela é uma pessoa dominadora, ou ela não soube ser leve, não sei. Claro, ela é a mãe dele, ele tem que amar, ele tem que ter maturidade também para medir, né? Para não dar tudo para a sogra e não desprezar a mãe. Mas tem casos nos quais a pessoa é um poço sem fundo. Você pode dar amor, dar amor, dar amor, é um buraco negro, nunca tá bom, né? Então a mãe dele tem que se resolver, né? Mas o que você pode fazer nessa situação? Tentar observar de fora se de fato o seu marido não está negligenciando o amor para com a mãe dele. Se tiver, ajude-o, porque é a sua missão torná-lo um ser humano melhor, um filho melhor como esposa. Também Deus espera isso de você, né? Lute para fazer dele um filho mais consciente, um filho melhor, mais amoroso. Mas também, se você identifica que a mãe dele é problemática, aconselhe o seu marido a tentar ajudá-la, uma terapia. Mas também, se a pessoa é doida e problemática, você não vai ficar louco com ela e por causa dela. Siga a sua vida, ame-a, mas coloque-a também no lugar, né? Tá certo? Olha só, vamos pedir aqui uma mensagem agora via WhatsApp. Já tinha uma mensagem ali, não sei se ela está fácil de aparecer, pode colocar para nós. Sua bênção, Padre Adriano, boa noite. Eu sempre me considerei ciumenta, mas no meu último relacionamento, eu decidi aprender a controlar os ciúmes. Tentei ser tranquila e ser mais desapegada, mas infelizmente fui traída e os ciúmes veio à tona com tudo. Enfim, o relacionamento não deu certo. Me chamo Maria Fernanda e moro em Pindamonhangaba, São Paulo. Segura a mensagem aqui. Ela sempre se considerou ciumenta. No último relacionamento, ela decidiu aprender a controlar o ciúme, ser mais tranquila e desapegada. Mas olha, filha, o problema aí, me perdoe pelo que você está me falando, o problema não é você, né? O problema foi a falta de caráter dessa pessoa com a qual você se relacionou, né? Tem gente que trai com motivo e tem gente que trai sem motivo. Esses dias eu estava estudando sobre as pessoas que traem compulsoriamente, né? Que tem compulsão por trair. Ainda que elas gostem da esposa, do esposo, elas traem por uma compulsão, por um desequilíbrio, por uma questão, talvez até de herança genética negativa, do ponto de vista espiritual, né? Então, o problema não é ele foi mau caráter e errou com você, traiu você. Mas se você tivesse sido muito ciumenta, ao invés de ter sido leve como você foi, e ele quisesse te trair, ele ia te trair do mesmo jeito, porque o problema é nele, estava nele, não em você, é o caráter dele, a falta de conversão, né? Então, quando você tenta ser mais leve, você está fazendo bem, em primeiro lugar, a você mesmo. Primeiro a você mesmo e depois a pessoa com a qual você se relaciona. Porque quando você vive de ciúme, você está sempre agitada, sabe? Não é que você tem que ser negligente. Não confunda também, porque tem gente que sai do 8 para o 80. Ela é hiper ciumenta, depois deixa o cara ver navios, né? Não. Tem que cuidar do que Deus te deu, né? Que é o seu marido, seu namorado. Mas também saber que o erro aí foi dele, não foi seu. O erro foi dele. E ter sido ciumenta não iria impedir que isso acontecesse, sabia? Enfim, vamos para frente, olha só. Muitas mensagens aqui chegando pelo Instagram, caixinha de perguntas, dá hiper certo, viu? Vou começar a fazer toda terça-feira aqui. Olha só, uma filha dizendo: Padre, me chamo Carol, estou passando por esse problema no meu casamento hoje, que está me desequilibrando muito. Carol, o padre já disse, e repito, né? Uma coisa que ajuda muito é a nossa vida de oração, né? É a gente se centrar em Deus, se descentrar da gente mesmo. Porque como eu coloquei algumas hipóteses aqui no início do ciúme, ou do programa, desculpa, sobre a gênese do ciúme, a raiz do ciúme. O ciúme pode ser imaturidade, o ciúme pode ser falta de conversão, o ciúme pode ser problema de autoestima, o ciúme pode ser questão de criação, a sua história na qual você sofreu muitas traições. O ciúme pode ter muitas raízes, mas independente de qual seja a raiz, Deus as pode curar. Gente, se nós soubéssemos o quanto a vida de oração nos equilibra. Uma pessoa que reza, dizia Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da igreja, quem reza vive bem, né? Vive bem quem reza bem. Vive mal quem reza mal. Quem reza se salva, quem não reza se perde, dizia Santo Afonso. Porque você pode ser uma pessoa ciumenta, desequilibrada, invejosa, pegajosa. Se você reza, você chega com esse bolo dentro de você, esse desequilíbrio, esses excessos diante de Deus. Eu vou usar a metáfora aqui. Quem gosta de jogar futebol vai me entender. Você joga para Deus uma bola quadrada
Ele mata no peito e devolve redonda para você. Usando essa metáfora, né? Eu mesmo sou meio perna de pau. No gol até eu jogava bem, né? Não sei os cinegrafistas aqui. Eu era perna de pau, no gol eu jogava muito bem. Vocês lembram do Tafarel? Lembram? Goleiro da seleção? Eu era chamado de Tafurado, né? Brincadeira. Essa piada que meu pai contava para os amigos dele falando de mim jogando no gol, né? Falava que eu era Tafurado. Mas brincadeiras à parte, eu sou goleiro, né? Eu era goleiro. Mas às vezes o cara vai fazer um lançamento pro atacante, né? E joga aquela bola quadrada, sabe? Aquela bola que, em vez de vir no peito pro atacante dominar, vem nas costas atrás. Mas quando o atacante é bom, ele pega, sabe? De calcanhar, ele mata nas costas, ele faz o que ele puder fazer, mas ele devolve a bola redonda, né? Para tocar pro outro atacante, centroavante, ou para chutar pro gol. Deus é assim. Você chega na oração, você pode mandar para Deus uma bola quadrada, uma bola quase saindo lá para a linha do escanteio. Deus mata no peito, entenda a metáfora, e devolve para você no seu pé. Ou seja, você chega cheio de ciúme, cheio de angústia, cheio de desequilíbrio. Se você leva tudo isso para a oração, se você para diante do Santíssimo, se você reza com a Bíblia, se você reza o terço ou o rosário, Deus vai e coloca a mão nessa confusão dentro de você, separa uma coisa da outra, coloca tudo em ordem e devolve a bola redonda. Por isso que a gente tem que rezar. E rezar mais. Talvez você tenha sido uma esposa desequilibrada, excessiva, fala demais, cobra demais. Talvez você tenha sido um esposo ciumento, desequilibrado, fala demais, exige demais, com ciúme da sogra, com ciúme do cunhado, com ciúme de todo mundo. Isso é infantilidade, mas não se culpe. Isso é sinal que você está rezando pouco. Você tem que ir mais para Deus, levar para Deus o que está em desordem dentro de você, porque assim Deus vai colocar tudo em ordem, vai equilibrar você, vai curar o seu coração. Tá certo? Olha só, peço mais uma mensagem via WhatsApp para nós. As meninas vão preparar e enquanto isso, as mensagens aqui no Instagram também chegando muito na caixinha de pergunta. Padre, sou mãe e não sei lidar com a realidade dos ciúmes entre minhas filhas. Elas se comparam, brigam, principalmente em relação a mim. O que posso fazer? Como ajudá-las? Veja bem, aí já é um processo didático, né, pedagógico que você tem que empreender com as suas filhas. É muito comum, por exemplo, eu vou dizer da experiência que eu vi na minha família, porque é mais fácil, né? Está mais perto de mim. Mas é muito comum quando há um filho único e nasce uma outra criança, o primeiro filho se enciumar um pouquinho, né? Mas eu vi, por exemplo, a minha irmã mais do meio, que teve um bebê há pouco tempo, que é a Clara, eu sou até padrinho da Clara, ela vai fazer 8 meses. O meu sobrinho já tinha, acho que se eu não me engano, 3 anos quando a Clara nasceu. Mas eu vi, claro, a minha irmã é dessa geração, tem mais acesso à informação, acesso também a tantas realidades, né? Então as mães dessa geração, elas são mais espertas nesse sentido, né? Emocional também ali. Mas a minha irmã foi preparando o meu sobrinho. Antes da Clara nascer, ela foi dizendo, olha, aqui na barriga da mamãe tem a sua irmãzinha, ela é tão linda, você vai cuidar dela. Claro, falando de uma maneira que a criança pudesse entender, né? Com esses terminologia própria das crianças, né? Mas ela é tão linda e é a irmãzinha que você vai ter, você que vai cuidar dela. Então, quando a minha irmã foi dar à luz, né? E chegou com a criança em casa, ele viu a criança a primeira vez e chorou de emoção, uma criança de 3 anos, né? E é claro que ele teve as dificuldades, porque uma outra pessoa, né, um outro ser humano ali no espaço dele, um bebezinho, toma atenção mesmo, mais do que uma criança de 3 anos, né? Mas eu vejo ele lidar muito bem com a situação. Por quê? Porque ele foi formado para isso, ele foi ensinado, né? E às vezes o contrário também é verdadeiro. Tem famílias nas quais o pai e a mãe, querendo insensatamente estimular os filhos, falam, olha, o teu irmão ganhou, você não ganhou. Teu irmão é bom, você é ruim. Teu irmão joga bem, você joga mal, né? Então, é preciso pensar a educação delas. Claro, se elas já são adolescentes, conversar com elas. Tentar não mostrar nenhum partidarismo, porque é natural. Às vezes o pai se identifica mais com o filho, a mãe se identifica mais com o outro, né? Mas não mostrar esse partidarismo. Tem filhos que, pelo temperamento, pelo jeito de ser, eles desafiam o pai. Eles colocam a mãe numa saia justa sempre, então a mãe começa a evitar, o pai começa a evitar, e começa a conversar com o outro que é mais agradável, que é mais amoroso, que é menos questionador.
Mas aí está o erro, porque o outro às vezes começa a perceber, pô, minha mãe conversa com o outro e não conversa comigo. Claro, o problema está nele? Tá, mas você é mãe dos dois, né? Das duas. Então tentar evitar partidarismos, tentar conversar. E reze também, pedindo a Deus que te dê sabedoria para lidar com essa situação, tá bom? Olha só, pelo Instagram, aqui na caixinha de pergunta, muita gente aqui. Padre, eu tenho um cuidado natural com quem amo. A Sandra está dizendo, mas já tive muita baixa autoestima e hoje estou mais segura. Que bom. A Lidiane dizendo, Padre, sou ciumenta aqui no Instagram com meu marido e a mãe dele. Ele é o filho único e eu fico com ranço. O que eu faço? Olha, ele ser filho único não é problema. Eu te pergunto, o relacionamento dele com a mãe é desequilibrado? Claro, porque se você casou com alguém que tem uma mãe, você tem que entender que você não vai tirar ele da mãe. Ele sempre vai ter uma mãe, ainda mais se ele é filho único, ele precisa cuidar dessa mãe por dever moral, por dever de religião, né? Dever espiritual. Mas se está excessivo, desequilibrado, você tem que pedir a Deus muita sabedoria e conversar com Ele com muita sinceridade. Reza, pede a Deus sabedoria e no momento certo se abra. Fala, meu amor, é lindo o seu relacionamento com a sua mãe, eu não quero que você se afaste dela, só que eu acho que está demais. Por exemplo, o que é um relacionamento desequilibrado? Ele ir excessivamente para a casa da mãe, ele trazer a mãe para tudo que vocês participam. Claro, é bom se a mãe está doente, se ele está cuidando da mãe, é outro assunto. Mas se a mãe não está doente, ela não tem que estar em tudo que vocês fazem. Pelo menos um dia vocês têm que almoçar só vocês dois para conversar, né? Então fala isso com ele. Agora, diferente, se a mãe está doente, aí é questão de caridade, né? Você vai ter que ter amor e caridade cristã para também ajudar a cuidar da sua sogra, que ela também é tua família depois que você casou. Tá certo? Será que dá tempo da gente responder mais uma mensagem via WhatsApp? A minha equipe aqui é tão esperta que eles já deixam uma mensagem aqui antes de eu ler. O problema é só se filmar antes, mas acho que não filmou, não. A sua bênção, Padre Adriano. Eu não sou ciumenta, mas o que me chamou a atenção em sua fala hoje é o fato de que eu percebo que tenho uma enorme necessidade de ser apoiada por pessoas específicas, como se eu as usasse como muleta, e quando não as tenho, me desestruturo. Acho que deposito minha confiança demais na criatura, e quando as sufoco, ou elas se vão, ou eu caio, né, emocionalmente, pelo que eu entendi, e entro em crise. Muito boa a sua mensagem, você é quase uma escritora. Vou te chamar aqui para escrever um livro pela Canção Nova, ficou muito bom que você escreveu, tá? É verdade, essa necessidade de ser apoiada, você tem que dar nome para ela, né? Seria isso uma carência? Seria isso um apego? E é claro que a gente precisa das pessoas, sentir as pessoas, nós precisamos, nos nossos relacionamentos, o mínimo assim, a gente precisa sentir o apoio, sentir o amor, né? Nós somos seres afetivos, mas como dizia Santo Afonso, que eu citei, que você bem trouxe, quando a gente coloca a criatura no lugar do Criador, a gente incorre no erro, no pecado da idolatria e também a gente começa a ser infeliz e exigir das pessoas o que elas nunca vão nos dar, o que elas nunca vão ser capazes de nos dar. A vida inteira nós vamos ter que lutar para colocar Deus no centro, porque existe uma tendência desordenada em nós, em virtude do pecado original, que vai nos fazer tender sempre à idolatria, a colocar pessoas, a colocar coisas, a colocar o prazer no lugar de Deus, a comida, a bebida, o sexo desordenado. Então, esse é um movimento que vai durar a vida inteira, sabe? Vai durar a vida inteira esse movimento de conversão, esse movimento de colocar Deus no centro. Mas vá percebendo isso, vá se disciplinando, sabe? Se disciplinando, para você, quando acontecer isso, você buscar a Deus e transformar essa realidade em oração. Senhor, às vezes Deus tira algumas pessoas da nossa vida, Ele permite que elas se vão, para que nós nos centremos nele e não façamos dessas pessoas os nossos ídolos. Um abraço aqui, uma pessoa dizendo, Padre, desde pequena eu vi meu pai trair minha mãe, e isso trouxe insegurança para o meu casamento. O que eu posso fazer para ser curada? Entender que o seu marido não é seu pai, que você não é a sua mãe, e rezar muito para que Deus faça uma obra dentro de você, né? No teu coração, tá certo? Gente, eu vou dar a bênção aqui, mas eu digo para você, se você acompanha na terça-noite o programa ao vivo, se você acompanha na terça-noite, sempre depois aqui da bênção, nós temos
depois do segundo bloco, nós temos meia hora de adoração ao Santíssimo. Porque o padre está abrindo aqui a caixa das emoções do coração, né? E eu mexo aqui com o que está dentro de você, mas eu não sou capaz de curar. Quem pode curar é Jesus. Então, nessa última meia hora, se você acompanha na terça-noite, não na reprise, permaneça conosco, volte para cá, que já já a gente está de volta, depois do clipe, um breve intervalo, a gente está de volta para, diante do Santíssimo, rezar e pedir que Ele cure o nosso coração, restaure a nossa história. O Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, sobre vossa família e vossos relacionamentos, curando o vosso coração, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Para ser feliz.